irmãos em Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer poder estar mais uma vez com vocês para juntos meditarmos em nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? É um grande prazer poder estar mais uma vez com os irmãos para juntos meditarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor. Nós estamos hoje naquela que é a nossa lição de número 4. A nossa lição de número 4, que traz o seguinte título: Desviando-se da cólera e do homicídio. Desviando-se da cólera e do homicídio. Este é o tema da nossa lição, da lição que iremos pensar um pouquinho aqui nesta oportunidade. O texto bíblico base desta lição está em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao versículo de número 26, não é? Mateus capítulo 5, versículos 21, versículo 21 ao versículo de número 26. O tema, não é? O texto para meditação está em Romanos capítulo 12, versículo de número 21. Romanos capítulo 12, versículo de número 21, que diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não é? Vence o mal com o bem. Eu acho muito interessante isto, né? Porque esse texto está nos desafiando a andarmos na contramão, não é? Da moral proposta pela nossa sociedade. Vivemos em uma sociedade que propõe uma moral de combater, né, ou de combate de mal com mal, de mal com mal. Todavia, a proposta bíblica, a proposta da moral cristã é combater o mal com o bem, né? Então, para superarmos a presença do mal, precisamos apresentar ao mundo a presença maravilhosa do bem, ok? Certo? O autor, na introdução, ele diz assim: na lição de hoje, veremos especificamente o primeiro exemplo citado por Jesus, que envolve a questão da cólera e do homicídio. Pois bem, Jesus, em Mateus capítulo 5, ele está ministrando aquele que é o conhecido Sermão da Montanha, né? E a bem da verdade, o Sermão da Montanha está inserido nos capítulos 5, 6 e 7 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, ok? E Jesus, ele está trabalhando aqui, neste momento, da palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, está trabalhando sobre o tema ou a ideia de justiça, né? A questão da justiça, certo? E neste contexto de diálogo sobre esta importante virtude, sobre esse importante valor de justiça, Jesus, ele vai falar sobre esta questão, não é? Essa questão da cólera e do homicídio, ok? Jesus, ele vai procurar trabalhar de uma forma mais lúcida e abrangente a respeito do tema justiça, fazendo uma reflexão sobre estas duas situações: cólera, né, o ato de encolerizar-se, e o homicídio,
ok? Então vamos lá. O primeiro ponto traz por tema o seguinte: o Evangelho não é antinomianista. O Evangelho não é antinomianista. No 1.1, ele diz assim: ouvistes que foi dito. Logicamente, quem está fazendo esta citação é o próprio Jesus. Jesus é o autor desta citação. Olha só: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Certo? Jesus em nenhum momento está abrogando a lei ou anulando a lei. Não, porque se Jesus estivesse anulando a lei, ele provavelmente diria, não é? Esqueçam o que vocês ouviram, né? E ouçam agora o que eu digo, certo? E Jesus não fará assim. Jesus diz: ouvistes o que foi dito, ou seja, o que vocês ouviram é importante, né? E aí diz: eu, porém, vos digo, certo? E o autor ele propõe aqui o seguinte: Jesus não destrói a lei, ele acrescenta a ela algo que expande, que a torna mais profunda, né? Então Jesus ele vai trabalhar com a ideia da lei, fazendo aplicações, reflexões extremamente mais profundas. Por exemplo, o homicídio aqui, o ato de matar, de assassinar, tirar a vida de alguém, transcende a ação material física, não é? De repente você não mata alguém apenas fisicamente, mas você pode ferir alguém, matar alguém espiritualmente, moralmente, emocionalmente, ok? E isso na concepção de Jesus também tem a ver com a ideia de tirar a vida. E que aquele que encolerizar-se, ou seja, irar-se sem motivo, não é? Encolerizar-se, odiar sem motivo, é o mesmo réu, né? Será o mesmo réu de juízo que aquele que matou o outro fisicamente, ok? Então, Jesus ele vai, né, trabalhar princípios da lei de uma forma mais profunda aqui no Sermão do Monte, ok? No 1.2, o autor ele trabalhará a resposta para uma pergunta, né? O que é antinomianismo? O que seria antinomianismo? E o autor coloca para nós: o antinomianismo é o extremo oposto do legalismo. Então, o legalismo ele vai propor, né, quando nós analisamos a questão do legalismo como um conceito teológico, né, um conceito teológico que tem as suas reflexões, né, os seus posicionamentos que são totalmente negativos, percebemos que o legalismo trabalha a ideia de que o indivíduo pode alcançar a salvação em Cristo pela obediência de regras, né? Então, o legalista ele diz: eu obedecerei regras para ser salvo, certo? Então, esse é o problema do legalista. Eu tenho que obedecer regras, regras que regem rituais, regras que regem, não é? Toda uma mecânica litúrgica e assim por diante. Eu tenho que obedecer regras para adquirir a salvação. Esse é o pensamento do legalista. Agora, o antinomianista, ele vai correr na contramão do legalista. Enquanto o legalista diz: eu preciso
obedecer regras para ganhar a salvação, o antinomianista dirá: bom, ser salvo, não é? Não tem nada a ver com obediência a regras. Então, o antinomianista, ele está lá na outra ponta do legalista, certo? Então, ele propõe uma ideia de que eu sou salvo sem obedecer regras. E as coisas não são bem por aí, né? Nós temos sim que obedecer preceitos, obedecer regras instituídas por Deus em sua palavra. Ok, irmãos, é importante considerarmos isto. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo aqui, se vocês me amam, vocês irão guardar os meus mandamentos, ok? Vocês terão compromisso com as minhas regras, certo, gente? Então, olha só o distanciamento que temos entre esses dois conceitos. O legalista diz: preciso de regras para ser salvo. O antinomianista diz: sou salvo, não preciso obedecer nada e ninguém. Então, o antinomianista, ele é o extremo daqueles que chamamos de legalista, ok? Vamos dar continuidade aqui. O autor, no subtópico 1.3, ele diz assim: antinomianismo hoje. Beleza, eu disse a vocês que o antinomianista, ele é o oposto do legalista, né? Ou seja, sou salvo, né? Tenho essa consciência de que sou salvo. Sendo assim, não devo nada para ninguém, não obedeço ninguém, não quero cumprir nenhuma regra, certo? E o autor diz assim: alguns ditos cristãos confundem obediência aos mandamentos divinos com legalismo e graça com ausência de normas de conduta. Olha só o problema que nós temos aqui, né? Um problema de compreensão conceitual. Alguns ditos cristãos confundem obediência aos mandamentos divinos com legalismo, né? Que eu já expliquei para vocês o que é. E graça com ausência de normas de conduta. Então, beleza, o antinomianista, ele vai confundir a ideia da graça com, né, a ausência de normas de conduta. Então, a graça está aí, eu sou salvo. Esse negócio de normas de conduta é uma coisa institucionalizada, que tem como foco aprisionar o nosso senso de liberdade, não é? Essas regras, esses costumes não são bons, não é? Ao contrário, ele restringe as minhas ações de liberdade. É isso que diz o antinomianista. E a bem da verdade sabemos que não é bem por aí. Para o antinomianista, nós temos aqui a colocação feita pelo autor. Para este tipo de gente é proibido proibir. E aí basta fazer uma análise no contexto evangélico em que estamos inseridos. Muitos pensam que ser salvo, né, é sinônimo de proibido proibir. Então as pessoas vêm como estão e permanecem como estão, não experimenta uma atitude de submissão às leis do Senhor, não se compromete com submissão à palavra de Deus, vive conforme o seu bel prazer. Isto é uma característica antinomianista, ok? Extremamente perigosa. 1.4. A lei e a graça.
O autor diz: a graça de Deus não nos libera da obrigação de obedecer às leis morais do Senhor. Então, nós temos na Bíblia, por exemplo, leis cerimoniais. Nós não temos mais este compromisso com as leis cerimoniais, porque interpretamos que todas as leis cerimoniais que estão presentes no ato sacrificial, no ato do culto, seja no tabernáculo como no templo, no cenário do Antigo Testamento, todos esses atos cerimoniais apontam para Cristo, não é? Tem o seu norte para a pessoa de Jesus. Então, tudo cumpre-se em Jesus, ok? Só que tem uma coisa, existem as leis morais, não é? E a lei moral do Senhor, ela é bem taxativa, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Depois ele diz, e o teu próximo como a ti mesmo, ok? E o autor ainda diz, foram abolidas as leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo e as leis regimentares, ok? No 1.5, o autor fala sobre a maldição da lei. Diz a Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós temos aí como maldição da lei a presença do advento da morte, não somente a possibilidade da morte física, como a separação da materialidade e da imaterialidade, mas também a morte eterna, o viver eterno para longe de Deus. Isto é morte, maldição da morte. Morte esta que Cristo experimentou na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, de uma forma voluntária, misericordiosa. Ok, irmãos? Então, eis aí a ideia de maldição da lei. Estamos aqui agora para daremos início agora ao tópico 2, cólera, o passo para o homicídio. O que é uma cólera? O que é encolerizar-se? Gosto muito da seguinte definição sobre cólera: odiar, enfurecer-se contra alguém sem motivos. Pois bem, a pessoa não fez nada para o indivíduo. Inclusive, o indivíduo nunca viu essa pessoa. E assim, logo de primeira, já odeia a pessoa, já parte para agressões verbais, outros até mesmo para as vias de fato, com agressões físicas, certo? Isso é encolerizar-se. Esta é a ideia da cólera, ok? E o autor diz no 2.1, não matarás. Não matarás é o 6º mandamento do Decálogo. Sabemos que o Decálogo ele é composto por 10 mandamentos e o 6º mandamento é não matarás. Agora a ideia que nós temos aqui na palavra não matarás é a mesma de não assassinarás. Não assassinarás, ok? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a ação do homicídio nas vias de fato será antecedido pela disposição em odiar sem motivos, ok? O ódio, a ira, são elementos vinculados à ideia de cólera. E o autor está propondo para nós aqui que antes de uma prática homicida, existe a presença da cólera, do encolerizar-se no comportamento daquele que pratica o homicídio, ok?
Ah, Jesus, ele fala aqui sobre essa expressão, não matarás, mas ele também fala do homicídio estabelecido no coração, que essa atitude de encolerizar-se é semelhante a um homicídio já praticado no coração, porque quem odeia, no seu coração, ele pode desejar o mal ou até mesmo a morte daquele que é o alvo do seu ódio, certo, gente? Então Jesus ele está trabalhando aqui que não existe apenas o homicídio no sentido de tirar a vida de alguém fisicamente, mas você pode praticar o homicídio dentro do seu coração a partir do momento que você permite que o ódio se empodere de suas ações. E isso é extremamente perigoso, ok? No 2.2, o autor coloca aqui para nós, sem motivo. Jesus está combatendo a ira sem motivo ou sem moderação. Ou seja, Jesus está combatendo o ato de encolerizar-se, ok? Jesus está combatendo a ira sem motivo ou sem moderação. A pessoa apenas odeia e odeia muito sem sequer ter conversado com aquele que é o objeto do seu ódio. E o autor diz assim: 3 critérios para avaliarmos se a nossa ira é lícita ou não. Existe uma ira lícita, por exemplo, odiar o pecado, odiar o mal presente no mundo. Isso, até certo ponto, é uma forma de ira coerente, não é? Mas existe uma ira ilícita, incoerente. E o autor lhe propõe aqui 3 importantes perguntas que devemos fazer para nós mesmos para detectarmos se somos ou não somos uma pessoa com uma ira ilícita que desagrada a Deus. E a primeira pergunta é: essa ira que eu estou sentindo é baseada em uma causa coerente, como eu já disse? Eu odeio o pecado. Eu odeio a situação em que o mundo está longe de Deus, ok? Diante disso, você tem que fazer uma pergunta: esta ira que eu estou tendo aqui, ela é coerente? Segunda pergunta: ela terá um bom efeito? Será que essa minha ira, não é? Essa minha ira, ela produzirá um efeito positivo? Seja na sociedade, seja no ambiente da família, seja no meio da comunidade cristã, essa minha ira terá um efeito coerente? Terceira e última pergunta: esta minha ira se manifesta com moderação, com equilíbrio, com sensatez, com coerência? Ok? São perguntas que precisamos fazer para nós mesmos, para autoanalisarmos se estamos agindo de forma incorreta ou correta, ok? 2.3, raca e louco, né? Jesus disse que nós não podemos chamar o nosso irmão de raca e louco. Raca era um insulto de zombaria e desdém, cujo significado era indigno, né? Enquanto raca significava uma pessoa indigna de ser honrada, diz o autor da lição, louco era uma pessoa indigna de ser amada, uma pessoa profana, um filho do inferno. Ou seja, dentro do contexto da cultura judaica, você chamar alguém de raca ou louco, isso aí era algo tremendamente ofensivo. Até mesmo porque, né, esta expressão louco era, né, uma declaração para o alvo da ofensa de que aquele alvo, de que aquela pessoa ofendida era indigna de ser amada,
era uma pessoa profana, era um filho do inferno. Olha só que perigo, não é? Essa forma de tratamento com o próximo. Irmãos, nós precisamos realizar uma autoanálise e começarmos a dar uma olhadinha nas nossas próprias ações, nas nossas formas de agir em sociedade. Será que estamos agindo de uma forma que o nome do Senhor tem sido glorificado? Né? Paulo diz, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Será que o Senhor está sendo glorificado em nossas ações diante da movimentação do mundo? Ok? Vamos em frente, irmãos. Temos por fim agora o tópico de número 3, que traz o seguinte título: a oferta no altar e os processos legais. Ok? 3.1, reconciliação antes da adoração. E o autor diz: não há relacionamento com Deus se não há bom relacionamento com meus irmãos. Então ele propõe nesse ponto a importância de existência da reconciliação antes da prática da adoração. É incrível que é uma forma de expressão minha, né? É incrível, mas em uma reflexão negativa, né? Em uma reflexão de lamento. É incrível você ver pessoas que se odeiam, pessoas que não se toleram, que estão juntos ali dentro como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, servindo a Deus, muitas vezes na mesma igreja, com o mesmo povo, e pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem conviver, não conseguem dialogar, não conseguem se ver. Ok, gente? Então, verdadeiramente, estas pessoas precisam de reconciliação, precisam de parar, refletir, analisar a si mesmo e ver se de repente não precisa de um momento de diálogo e conserto a respeito de tais circunstâncias, não é? O autor coloca no 3.2 aqui o cristão e os processos legais. Os discípulos devem resolver suas desavenças entre si. Irmãos, há uma dificuldade entre um e o outro. Chame aí a pessoa mais sábia, né, da igreja, pode ser o seu pastor, sendo ele um homem de Deus, que você confia, e você com o seu irmão em Cristo, juntos ali com o seu pastor, podem procurar a reconciliação. E havendo reconciliação, o nome do Senhor será engrandecido. O nome do Senhor será glorificado. Então é importante que antes da adoração aconteça a reconciliação. Quando ocorre a reconciliação, a cólera ela pode ser neutralizada e ao ser neutralizada perde os seus efeitos práticos para a presença, não é, ou para a ação efetiva do homicídio no mundo. Ok, irmãos? Então, Jesus ele propõe uma reflexão mais ampla a respeito do que é verdadeiramente assassinar, matar. Jesus ele está propondo para nós aqui, olha, vocês precisam entender o seguinte, que matar alguém é muito mais do que colocar um fim em suas ações físicas, materiais, biológicas. Matar é muito mais do que apenas promover, né,
esta separação entre a matéria e a imaterialidade. Você pode matar alguém dentro do seu coração. De repente você não atirou em ninguém, você não agrediu ninguém, mas o seu coração é um coração que agride. E Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas, mas graças a Deus que temos o querido Espírito Santo residindo em nós, somos templo do Espírito e é desejo do nosso coração que o Espírito Santo trabalhe nas nossas emoções, que o Espírito Santo direcione os nossos afetos, os nossos anseios, os nossos desejos, a forma de interagirmos no mundo com os nossos sentidos, ao ponto de glorificarmos a Deus em tudo. Ok, irmãos? Esse é o desejo do nosso coração, que o Espírito Santo nos dê força para perdoarmos o nosso próximo, aquele que nos feriu, aquele que nos angustiou, né? Que o Espírito Santo nos ajude a superarmos esses tipos de acontecimentos, certo? Para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Ok, irmãos? Nós temos aqui também o cristão e os processos legais. Os discípulos devem resolver suas desavenças entre si. Importante isso, irmãos. Então, temos desavenças, temos situações que precisam ser resolvidas, resolvam entre si. Não precisam levar lá para o ímpio, né? Solucionar os problemas nos tribunais injustos deste mundo. Vocês orem a Deus e procurem resolver o problema de vocês entre si, através do diálogo honesto e sincero, através, não é, de uma disposição, não é, em glorificar o nome do Senhor através de uma boa conversa, de uma boa solução para os problemas, ok? Por fim, a conclusão, diz o autor, devemos ser pacificadores e misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículos 7 e 9. Que Deus nos ajude a vivermos em profundidade e plenitude a vontade de Deus para as nossas almas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a termos esta inclinação, este desejo de fazer a vontade dEle, de viver a vontade dEle para a glória dEle. Que a bênção do Senhor continue sendo ordenada sobre sua vida e sua família, meu querido irmão em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus continue abençoando.